Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, nós vamos continuar a implementar a funcionalidade na qual a gente clica no card, ele abre a página de detalhes, porém a gente precisa abrir para gerar as imagens correspondentes ao produto clicado, nome, modelo, preço e outras informações. Então a gente precisa identificar qual card foi clicado. Para isto, deixa eu clicar aqui no botão voltar. Lá no nosso código, dentro do nosso arquivo de script, um pouco mais acima, o nosso card nasce aqui nessa linha, quando a gente cria ele pelo Create Element. Ele é uma divisória. A gente pode, abaixo desta linha, adicionar a seguinte informação. Dizer que o meu card vai ter um ID que vai receber qual informação? Lá do nosso product.id. Professor, o que é esse product.id? Lembre-se, lá no nosso arquivo JSON, a gente tem um ID, que é uma propriedade. E o nosso product é justamente a representação dessas informações. Então isso que eu acabei de colocar, deixa eu colocar aqui um comentário, é o primeiro passo da aula 09. É identificar o ID de cada card. Beleza, para que serve isso? Vai servir para a gente poder fazer busca. Observem que eu estou aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção inspecionar. Ao clicar em inspecionar, eu vou posicionar a seta sobre os cards. Eu estou aqui numa section, vou expandir ela. Observem que aparece aqui, ó, card ID1. Eu defini o ID para ele. Aqui, ó, card ID2 é o ID3 e assim vai, tá? Então a gente tem as informações acerca do ID do card e isso é extremamente útil para a gente fazer as tarefas seguintes. Qual é a próxima etapa do nosso trabalho? Agora que a gente já tem o ID um pouco mais para baixo, lembre-se que a gente tem aqui um escutador de eventos de clique no card. Nessa primeira parte aqui, a gente fez o que é correspondente à exibição da tela, o que tem que aparecer, o que não tem que aparecer. Então, basicamente é isso. Eu vou pegar esse comentário, vou colocar acima. Então, aqui a gente está fazendo o quê? A gente está ocultar produtos e mostrar o botão e a página de detalhes. É isso que a gente está fazendo nessa parte aqui de cima. Agora, a gente tem que fazer o quê? A gente precisa identificar qual card foi clicado. A gente precisa fazer isso. A gente pode fazer isso criando uma constante para poder armazenar essa informação, chamada card clicado recebe e.currentTarget. Esse é de event ou evento em português. Eu vou passar o que é o event, como parâmetro. Eu quero receber esse evento como parâmetro. Vou usar aqui o currentTarget para poder saber qual é o elemento corrente HTML que está sendo envolvido nessa minha ação aqui, que no caso é uma ação de clique. Eu vou fazer aqui um console.log desse card clicado. Vou lá no nosso browser, vou pressionar a tecla F12 para abrir o nosso painel aqui. Vou clicar em um card e percebam que vai aparecer aqui ao lado que o elemento clicado foi a div1 que tem o ID1, beleza? Vou fazer aqui o voltar, vou clicar em qualquer outro lá para baixo e percebam que agora eu cliquei no ID6. Eu já consigo identificar os elementos. Se eu já consigo identificar os elementos, agora eu já consigo extrair as informações daquela minha lista de dados. Eu vou fazer aqui abaixo uma constante para poder armazenar o ID do meu produto, que vai ser igual ao card clicado.id. Eu estou pegando a propriedade ID do meu elemento card clicado, que é aquela minha tag, a minha div. Eu vou fazer um console desse ID produto lá no nosso browser. Percebam que eu vou clicar em um card, ele tem que aparecer aqui do lado só o ID. Então, cliquei no card, apareceu só o ID. Beleza. Isso daqui serve para quê? Ele serve na prática para o seguinte, deixa eu descer um pouquinho mais esse console, ele serve para que a gente possa aplicar um recurso de filtro. O recurso de filtro que a gente vai aplicar vai ser o seguinte, eu vou criar uma constante para poder saber qual foi o produto clicado e eu vou executar dentro dessa função a seguinte instrução. Daquele nosso array chamado products, eu vou utilizar o método find para poder buscar nele uma informação. Dentro desse meu products, eu vou ter cada elemento chamado como product, que é produto. E eu vou fazer o seguinte, eu quero retornar somente do product.id tudo que for igual ao ID produto. Eu poderia colocar idêntico, só que eu não garanto que o ID do nosso produto que vai vir é um número. Ele pode ser um número, pode ser um texto, eu não sei o tipo, mas eu sei que o conteúdo tem que ser igual. Então o nosso Product ID tem que ser igual ao ID do produto. Com isso a gente vai saber de fato qual foi o produto clicado. Eu vou colocar aqui dentro do console esse produto clicado. Então agora quando a gente for lá no nosso browser,
quando a gente clicar no card, o que vai aparecer para a gente é o objeto que traz todas as informações do produto. Agora que eu já consegui identificar qual produto foi clicado de fato dentro daquela minha listagem toda, eu posso agora trazer as informações de images, product name, product model e price para poder preencher as informações aqui abaixo, beleza? Com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse console e vou fazer a indicação de que eu preciso fazer a seguinte ação aqui a partir desse ponto. Eu preciso preencher os dados de detalhes do produto. E para isso eu vou criar uma função chamada preencher dados produto, que vai receber como parâmetro a informação sobre o produto clicado. E a partir desta constante ele vai ter acesso às informações específicas daquele produto, daquele card. Então a gente precisa implementar essa função preencher dados produto. Deixa eu apagar essa linha aqui para não ficar em branco. Descendo abaixo aqui da nossa implementação do botão voltar, nós vamos criar uma função chamada preencher dados. Ela vai ser uma const chamada preencher dados do produto. Eu vou trabalhar aqui no modelo de arrow function, lembrando que ela recebe como parâmetro a informação sobre o product. Professor, mas aqui está product e lá está product clicado, produto clicado. Não tem problema, ele vai receber uma informação de um elemento chamado produto. Se é o produto clicado, se é o produto ativo, isso daí é só um detalhe. Então aqui dentro eu preciso fazer basicamente as seguintes coisas. Eu preciso preencher as imagens, eu preciso preencher o nome, modelo e preço, preferencialmente. Então eu vou colocar aqui na forma de comentário, preencher imagens, preencher nome, modelo e preço. Basicamente, a gente precisa fazer isso daqui. São essas as ações que a gente precisa fazer. Porém, antes da gente fazer essas ações aqui, de preencher imagens e tudo mais, eu quero mostrar para vocês um detalhe. Lá no nosso browser, vocês observem que quando a gente clica em um card, aparece sempre a mesma imagem do mesmo tênis. Normalmente isso não é muito recomendável. O certo é você trabalhar com uma imagem genérica, só para indicar que ali tem uma informação. E como é que a gente vai fazer isso? Utilizar o placeholder. Então a gente vai trabalhar com o primeiro modelo aqui de size, que a gente informa só a largura e altura, eu vou copiar. E lá no nosso HTML, e especificamente na parte das figures, eu vou selecionar essa parte aqui do conteúdo, vou fazer Ctrl H, ele vai localizar aquele trecho de texto e vai substituir pelo trecho de texto que eu colei e que a gente vai colocar, que é de 300 por 200. 300 por 200. A gente vai colocar basicamente um placeholder de 300 por 200. Eu vou clicar aqui no botão substituir tudo. Com isso, percebam que agora, quando a gente clicar lá no nosso browser em uma imagem, ao invés de ficar aparecendo a imagem de um tênis específico, lá no modelo antes de seleção, vou clicar aqui no primeiro, vai aparecer só uma imagem de placeholder, ainda não está aqui específico. Mas a gente vai preencher agora com as específicas mesmo, que são a do produto clicado, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Lá no nosso script, para poder preencher as imagens, a gente precisa selecionar todas as tags IMG que estão dentro de figure lá na parte de detalhes do nosso produto. Para isso, a gente vai criar uma const chamada images e eu vou utilizar o document.querySelector all. Por que eu vou utilizar o querySelector all? Porque eu vou selecionar mais de um elemento. A gente vai selecionar tudo que for da classe produto _ detalhes image que estiver dentro de figure e que for IMG. Exatamente isso. Se eu fizer um console.log desse images, prestem bem atenção. Eu vou fazer um console.log deste images. Se eu for lá no meu browser, percebam que agora aqui, eu vou abrir aqui o painel. Quando eu clicar em um dos produtos, tem que aparecer a informação acerca das figures. Cliquei. Observem que ele mostrou aqui para mim um node list com 8 elementos. Um node list não é de fato um array. A gente precisa transformar esse nosso node list em um array válido para que a gente possa mapeá-lo e nesse mapeamento definir lá o preenchimento das imagens correspondentes. Beleza? Nosso código. Eu vou apagar esse console aqui, não tem necessidade dele ficar. A gente precisa transformar esse images, que é um node list, em um array válido. Eu vou criar uma const chamada imagesArray, que vai receber o seguinte: do meu objeto array, eu vou fazer um array a partir de quem? Dessa minha node list que se chama images. Eu vou pegar o images, que é um node list, e vou transformar em um array válido. Tudo bem? Aqui embaixo, se eu fizer um console.log de imagesArray, agora eu vou ter um resultado um pouco diferente lá no meu browser. Vou lá na minha página, deixo ele atualizar. Vou clicar em um dos produtos, qualquer um deles.
Observem que agora eu recebo um array com 8 posições. Agora eu posso fazer um mapeamento para preencher as imagens. Lá no nosso código, vou apagar novamente aqui esse console, não tem necessidade dele existir. Agora eu posso pegar esse images array e mapear ele, e em cada elemento deste array eu posso definir uma imagem a ser exibida. Então basicamente é isso que a gente vai fazer aqui, images array.map. Cada elemento desse meu array eu vou chamar de image ou imagem. E vou fazer, através de arrow function, a seguinte ação. Eu quero dizer que para esse meu image, eu quero mudar o src dele, atribuindo o caminho da imagem. Deixa eu só apagar esse espacinho aqui. Eu vou só colocar aqui entre crases, porque eu vou trabalhar com template literals. A única coisa que eu tenho que fazer é só mudar o caminho da imagem a ser exibida. Então, lá de ponto, barra images, barra, dólar, entre bigodinhos ou entre chaves, lá do nosso product, eu quero acessar o image, que é o caminho da imagem. Lá a gente só tem uma imagem, então ele vai repetir essa imagem para todos os elementos, que é como a gente fez ali durante o nosso trabalho, porque a gente não tem 8 imagens separadas para cada um dos produtos, a gente só tem uma imagem. Mas beleza, com essas linhas aqui, a gente já vai conseguir fazer a funcionalidade de trocar as imagens de acordo com o produto. Percebam, eu vou escolher essa imagem aqui do tênis branco com laranja, cliquei, percebam que aparece a imagem dele especificamente aqui. Vou mandar voltar, vou escolher agora esse tênis aqui de cima, que é verde, cliquei, observem que aparece a imagem dele. A funcionalidade de trocar as imagens de acordo com o produto selecionado já está funcionando perfeitamente. O que falta a gente fazer? Falta a gente definir agora a parte do preenchimento do nome, modelo, aqui é modelo e preço. A gente pode criar uma constante para cada um desses elementos e fazer a atribuição utilizando o inner HTML. Ou então a gente já faz a seleção e já atribui diretamente. Eu vou selecionar da nossa classe detalhes tudo que for da tag H4, que no caso é o nome especificamente. Eu vou mudar o inner HTML deste meu elemento, que é o nome do produto. Aqui, o que eu quero mostrar? Product underline name. Professor, mas por que product tantas vezes? Product, lembre-se que é o nosso objeto que traz aquele nosso arquivo JSON. Ele tem todas as informações. E lá dentro a gente tem a propriedade product name, a gente tem a propriedade product model e tem a propriedade price, que é isso que a gente vai pegar nas linhas seguintes. Então aqui eu já coloquei o nome. Vou pegar essa linha, o cursor está na linha, Shift Alt seta para baixo para ele poder copiar. Vou só mudar aqui para tag H5 e vou dizer que eu quero, ao invés do name, eu quero model. Só muda aqui o finalzinho. Vou fazer o mesmo esquema para copiar a linha para baixo, Shift Alt seta para baixo, tag H6. E lá, ao invés de product model, vou apagar essa parte final, é só product.price. Eu sei que o preço não vai aparecer formatado ainda. Daqui a pouco a gente só faz um ajuste para deixar ele formatado. Beleza? Então aqui a gente já tem o preenchimento dos dados. Eu fiz aqui a seleção direta sem criar uma constante ou variável. Isso aqui também é permitido, não tem problema. Indo para o nosso browser, para poder observar o resultado, perceba aqui o seguinte, não se preocupem com esses erros aqui, eu só vou clicar num produto, cliquei, apareceu a imagem correspondente, o nome do produto, o modelo e o preço. Ele só não está no formato brasileiro nem com R-cifrão. Vou voltar, vou clicar aqui naquele tênis branco e laranja. Vai aparecer a imagem correspondente a ele, nome, modelo e preço. Beleza, voltar. Só falta um detalhezinho para a gente poder finalizar essa parte aqui. Aqui o Product Price precisa ser formatado. Lá em cima a gente tem uma função chamada Number Format, que a gente criou em aulas anteriores. Então o que eu vou fazer? Aqui, antes do Product Price, eu vou dizer que eu vou pegar minha função Number Format, vou acessar o Format, abrir parênteses para envolver Product Price e fechar o parênteses aqui depois dele. Depois de Product Price, eu vou fechar o parênteses. Se você não estiver conseguindo ver bem, eu vou só clicar aqui nas duas folhinhas para poder recolher, que seria o mesmo que Ctrl B, Number Format, ponto Format, entre parênteses, Product Price. Só isso, tá? Vou só voltar aqui para aparecer a estrutura de pastas, salvei, vou lá para o meu browser, espero ele carregar. Não se preocupe com isso daqui, a gente pode limpar essas mensagens, atualizar, esperar aqui a página carregar. Aqui no meu browser, o que eu vou fazer? Clicar num produto. Cliquei no produto, imagens, nome, modelo e percebam que o preço agora já aparece formatado no padrão brasileiro. A aula de hoje ela foi basicamente para a gente poder finalizar o desafio da aula anterior, que era fazer a parte da interação para navegação e a exibição dos dados corretamente.
cliquei num card, vai aparecer a imagem do produto, vai aparecer o nome, modelo e preço especificamente deles. Mas antes de finalizar esta aula, eu quero mostrar um extra para vocês de uma coisa que está me incomodando muito, muito mesmo. Deixa eu fechar aqui esse painel. Quando a gente está na nossa tela principal, vocês devem ter percebido que tinha algum nome que era muito comprido e ele quebrava aqui, o número mudava de posição. O que foi que eu fiz? Eu trabalhei com text ellipse para que a gente exiba uma reticências caso o conteúdo seja muito grande. Como que a gente vai fazer isso? Lá no nosso código, lá no CSS, você vai procurar a classe card, underline, underline, produto, underline, detalhes e a tag H4, que é a do nome do produto. Você vai adicionar basicamente essas 4 linhas que eu tenho aqui. No meu caso aqui está da linha 143 até 146. Eu coloquei até um comentário para poder deixar bem mais claro, que esse é um ajuste que a gente está fazendo nessa aula 09. White space no wrapper, width 100%, overflow hidden, text overflow ellipses. Com isso, a gente vai conseguir fazer com que o texto, sendo muito extenso, quando ele chegar na largura do container, não vai caber, ele não vai quebrar, porque a gente colocou aqui no wrapper, a gente não quer que ele quebre para uma segunda linha. A gente vai colocar uma reticências, beleza? Isso aqui a gente está fazendo só no card. Então, se a gente tiver nomes muito compridos, chegando no final não coube, não dá para quebrar em 2 linhas, ele só vai ficar numa linha e vai aparecer reticências aqui no final, beleza? Esse era o ajuste extra que eu queria mostrar nesta aula. Então, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente pode resolver novos desafios dessa nossa aplicação. Como eu disse para vocês, a aula de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!